Olá pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Luiz Cláudio, sou desenvolvedor Java e hoje a gente vai trabalhar com profiles no Spring. A gente tem aí o projeto e a gente vai configurar pelo menos 2 profiles para a gente entender aí, por que dessa separação e como que funciona isso. Bom, vamos lá, explicando aí por que trabalhar com profiles, Quando a gente está trabalhando num projeto, seja ele um freela aí, ou o seu projetinho de estudos, ou mesmo um projeto da sua empresa, é interessante a gente trabalhar com mais profiles, mais variáveis de ambiente aí, para poder proteger o que a gente está fazendo e garantir realmente que não quebre nada, por exemplo, no ambiente de produção. Então a gente imagina você desenvolvendo na sua máquina local e você acessando o banco de produção. Você apaga algum dado de lá e pode causar maior dor de cabeça. Então a gente cria um profile de dev para a gente poder trabalhar, um profile de teste, um profile de staging, produção, enfim, quantos aí forem necessários. E para o nosso teste aqui a gente vai acabar trabalhando com 2. A gente vai criar 2 properties, 2 profiles, um para dev e um para produção. E para efeito de estudo, aí a gente vai estar criando apenas uma propriedadezinha, que é a porta do servidor. A gente trabalha, a gente vai criar uma porta diferente para cada profile, e aí depois a gente vai startar a aplicação, fazer o build dela, vai startar e ver que a aplicação está subindo numa porta diferente. Para adiantar um pouquinho, o que eu já fiz aqui? Dentro da pasta Resources, já existia um arquivinho chamado application.properties, que ele é criado por padrão quando você cria o projeto no Spring Boot. Para fazer esses profiles, o que a gente vai precisar fazer? Criar um arquivinho application-dev.properties e um outro arquivo application-prod.properties, que são os 2 profiles que a gente está criando aqui, um para dev e um para produção. Dentro do application-dev, eu coloquei uma propriedade server.port igual a 8085. Quer dizer, a nossa aplicação ela vai subir utilizando essa porta. E no application-prod eu mudei para 8086. São essas 2 propriedadezinhas aí, bem simples, aqui a gente poderia colocar a URL de banco de produção, outras configurações do Spring, enfim, várias propriedades aqui dentro. Mas para efeito aqui de explicação, para separar os profiles, a gente vai trabalhar apenas com essa aqui, que é a porta do servidor. E precisamos fazer também mais uma alteraçãozinha dentro do application.properties, que é colocar esse valor, spring.profiles.active, que é para dizer para o Spring qual que é o profile que está ativo na hora que o projeto estiver carregando. E aqui a gente coloca esse activated properties, que eu já vou mostrar para você aonde que está isso aqui, por que esse nome. Feitas essas configurações aqui, a gente precisa também alterar o POM da nossa aplicação. E no POM, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui todas as configurações do POM, questão de dependência, o que está sendo carregado ou não, o build, na parte do Maven, e logo abaixo a gente coloca essa tagzinha, profiles. E aqui a gente vai dizer quais são os profiles que a gente precisa carregar. No caso a gente vai ter uma tag profile, com o ID aqui de dev. O tipo de ativação dele, no caso, por padrão, a gente está dizendo que vai ser o de dev. Por que isso? Se eu fizer o build do meu projeto e não definir profile nenhum, ele carrega por padrão o nosso profile de dev. E eu digo para ele que eu preciso carregar esse profile. E aqui entra o nome daquela propriedade, Activated Properties, que eu defini aqui dentro do meu application.properties. Da mesma forma, eu faço isso para o profile de prod, ID prod, mesma coisa aqui do Activated Property. O que está de diferente aqui? Ele não é ativado por padrão. Eu removi essa tag. Então, o profile de prod ele só vai ser construído, a gente só vai fazer o build com esse profile se eu realmente colocar isso explícito. Então, feito todas essas configurações aqui, ver se está realmente
tudo gravado certinho, se não tem nada para salvar aqui. A gente pode vir aqui no terminal e executar o comando nvm clean install "-p", definir qual profile que eu quero, e o profile de dev, por exemplo. A gente vai fazer aqui, ele vai construir o projeto, se tiver algum teste para executar, ele já vai executar também. Né? Acho que não tem nenhum teste aí, para o projeto é bem simples. E aqui a gente pode colocar para rodar essa aplicação. Eu fiz o build aqui, a gente pode de repente rodar ela por aqui mesmo, ou utilizar também a IDE, mas a gente pode rodar aqui direto no terminal, né? Acho que o projeto está bem simples, né? Acho que não teria tanto problema não. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. nvm, desculpa, spring boot run. E aqui a gente coloca também o profile de dev. Ele deu um erro aqui, mas vocês podem ver uma coisa. Aqui, ó, profile, activate profile, dev. Agora o que a gente pode fazer é caçar por que ele deu esse errinho aqui. Vamos ver o que acontece. Por que ele deu esse erro, né? Então, a vida de dev é isso, né? A gente está aqui configurando um profile, acho que está tudo certo, quando fez o build apresentou um outro erro. Mas aí vamos investigar. Aquela mensagem aqui do console, de configuração de data source, URL, né? Faltou configurar aqui de repente um H2, um HSQL, um DEB. O que acontece? No projeto, se a gente navegar um pouquinho, né, aqui dentro do módulo, por exemplo, a gente vê que ele está usando um @data, um @int, né? E essas configurações ele acaba precisando de uma configuração de banco definido na aplicação. E a gente não tem essa configuração aqui, né? Nem no POM existe essa configuração de banco. Então o que a gente vai fazer aqui? É criar aqui nas dependências, né, a gente vai colocar aqui uma dependência para um banco, né, seja MySQL, um Postgre, um Oracle, né, o banco que vocês tenham configurado na máquina. Né, isso aqui você vai no repositório do Maven e aí acaba pegando lá como você declara a sua dependência. No caso aqui eu vou adicionar a dependência do Postgre, né, a versão, aqui no nosso projeto. E agora, no caso do profile, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar aqui algumas configurações do Spring, né, para o Data Source, URL, e do JPA. De novo, se você fizer aí a pesquisa, né, na internet mesmo, né, qualquer lugar ali, você vai encontrar fácil algumas configuraçõezinhas para que o seu projeto, o Spring, né, o JPA, consiga conectar no banco de dados. E eu estou copiando aqui essas configurações. O que ela diz para a gente? A URL do banco, né, tá com o nome aqui Postgre, qual o usuário e a senha, o driver que ele precisa carregar, no caso aqui é o PostgreSQL, né, o driver, e as configurações do JPA. Qual que é o esquema padrão que ele vai estar trabalhando, qual que é o que ele reconhece, né, para executar os SQLs, no caso aqui é o PostgreSQL. Se ele vai criar as tabelas, a gente está dizendo que não, e se ele vai mostrar para a gente os comandos SQL no console, eu também estou colocando que não. Feito isso, a gente pode voltar aqui para o console, né, no terminalzinho, vamos fazer o build de novo, né, o clean install para aquele profile de dev, esperar ele fazer o build aqui. Não vai ter teste para ser executado, né, assim como outra vez. Legal, fiz o build aí com sucesso. E agora a gente roda essa aplicação, né, no profile de dev e vamos ver se corrigiu os erros, né? Se tem mais algum errinho aí que a gente acaba detectando. Bom, está startando a aplicação. Legal, resolvido o problema, né, o que a gente queria lá mesmo. Então ele startou aqui
num profile de dev e repara na porta 8085, que foi o que a gente tinha colocado lá mesmo. Vamos dar um Ctrl C aqui para parar aqui a aplicação, dar uma olhada de volta aqui no projeto, né? Tá aqui, ó, porta 8085. Provavelmente, se a gente fizer o build no profile de produção, vai acontecer o mesmo problema, porque não está definido aqui a URL. Repare aqui que para o teste a gente está colocando, ó, a URL da mesma configuração do profile de dev, porque deu aquele errinho. Mas o que vai interessar para a gente aqui agora? A porta. Ele tem que subir numa porta diferente. A gente volta aqui no terminal. Vamos fazer o build, só que agora no profile de prod. Precisa fazer o build aqui. Vou esperar um pouquinho que a gente já vai executar. Legal, fez o build. Vamos limpar aqui o console. E vamos executar agora a aplicação novamente. Ele tem que carregar o profile de produção. Como que a gente vai saber se ele carregou o profile certo? Pela porta. Lembra que a porta está com um profile diferente. Olha só, ele pegou a mesma porta, ele não pegou um profile diferente. Agora a gente precisa entender por quê. O que aconteceu de errado aqui com esse build que a gente fez, se a gente colocou o build para o profile de produção. Vamos entender o que aconteceu de novo. E é assim mesmo, gente. A gente vai fazendo o build aqui, vai montando o vídeo para vocês. E o que aconteceu de problema aqui, o bom que acontece, que muitos vídeos que eu vejo na internet também, que eu já passei por isso, a pessoa ensina e sempre dá certo para ele. E quando a gente vai fazer, acaba dando errado. Então, legal que tá dando esses erros aqui, que a gente vai trabalhando em cima e vendo por que acontece. O vídeo fica um pouquinho mais extenso, mas é interessante também. A gente vai trabalhando junto e vendo o que aconteceu junto. Mas é interessante a gente descobrindo o porquê acontecem esses problemas, né? Então, vamos lá ver o porquê está acontecendo isso daqui. Olhando aqui no projeto, tá, né, o POM aqui, ele está com um profile de prod. A gente tem um profile criado aqui com as configurações, a porta 8086, o application property, em princípio está ok. Vamos ver o que deu de errado aqui, né, no comando. Bom, gente, aqui, ó, eu acho que faltou isso aqui. Lembra que eu comentei com vocês que aqui no POM, no profile de dev, ele está setado para carregar como padrão? Quer dizer, se eu não coloco nenhum profile na hora de executar a aplicação, ele vai pegar esse profile por padrão. O profile de prod não tem isso. Então, quando eu for executar aqui no terminal, eu preciso definir qual que é meu profile. No caso, o profile de prod, né, com a tagzinha -P maiúsculo prod. Vamos rodar agora, vamos ver o que acontece, ver se ele muda essa configuração. Aqui, ó, perfeito. Follow Profiles, prod, e olha a porta, 8086. Então é isso, gente. Esse era o probleminha. Faltou colocar um parâmetro aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, né? Mostrar aí a criação de profiles. Bom que nós tivemos aqui dois probleminhas, né? Um probleminha de configuração de banco, que a gente precisou fazer aqui, adicionar no Properties e a dependência no POM. E esse errinho, não é bem um errinho, né? Questão da falta de atenção na hora de subir o profile de prod, que a gente precisa realmente definir esse profile, explicitar isso na hora de executar a aplicação. E lembrando, né, que como teve esse probleminha com o banco, se vocês forem executar na máquina de vocês aí, vocês precisam ter o banco rodando, vocês precisam ter o post rodando, no caso aqui do exemplo, né, vocês precisam ter ele rodando com o esquema habilitado aí para vocês. No caso aqui eu criei essa URL, então vocês precisam ter isso no banco também. Caso seja um outro nome, vocês precisam alterar os nomes aqui. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, tenha sido proveitoso para vocês, né? Entender um pouquinho aí dos errinhos que acontecem durante o projeto. E espero vocês num próximo vídeo. Valeu!